Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje quase uma sexta-feira, né? Amanhã é feriado aqui no Brasil, Sexta-feira Santa. Então, feriadão aí. Amanhã a bolsa não funciona, né? Então a gente já adianta o final de semana aí para hoje, o último dia da semana. Vamos ver aí como é que se comportou o mercado ontem, certo? 1º de abril aí, né? Então a gente teve o Ibov fechando positivo, mais precisamente a 187.952 mil pontos, cotado aí a 0,26% de alta. Tivemos o dólar futuro caindo 0,41, cotado a 5,18. O dólar à vista caindo também 0,26, cotado a 5,25. Ok? As maiores altas, pessoal, ficou com Cirela subindo ontem 4,39%, Curry Construtora subindo 4,32%, Rap Vida subindo 3,76% e as maiores baixas ficou com Braskem caindo 3,72%, PET3 Petrobras ações ordinárias caindo 3,67% e Brava Energia também caindo 3,65%. O que o mercado fez ontem, né, pessoal? A gente está nas últimas 2 semanas aí vendo o Irã, desculpa, vendo o Trump dando algumas declarações ao longo do dia, né? Então isso está se transformando meio que num diz que me diz que, né? Então o Trump fala, diz que vai tentar quer encerrar o conflito, o Irã diz que não recebeu nenhuma proposta, aí o mercado se anima, daqui um pouco sai uma manchete uma notícia da própria parte do Irã, daí o mercado cai, então o mercado ele está ouvindo muito essas notícias, então quando o Trump ele dá uma notícia, o mercado sobe, quando o Irã dá uma notícia, o mercado cai. Então as movimentações estão envolvendo principalmente essas duas partes, né? Então o que acontece? Os iranianos acabaram negando, né, o pedido aí, rejeitaram a reabertura da passagem do Estreito de Hormuz. Em Nova York, os principais índices fecharam em alta, menores que os da véspera, né, de ontem. Então, mas a Europa ela acabou também fechando no verde, certo? Aqui no Brasil, pessoal, o petróleo ele acabou caindo no segundo dia seguido, né? Mas ele segue acima dos US$ 100 o barril, tá? Tanto o Brent quanto o WTI. A Petrobras acabou elevando o querosene de aviação em 55%, acendendo aí a alerta nas aéreas. O governo está estudando algumas medidas para conter os impactos da alta do diesel e do combustível aeronáutico, ok? Também a inflação nos custos industriais atingiu o nível mais alto em 18 meses, beleza? E o que nós temos aí, pessoal, para hoje? O mercado recebe os dados de produção industrial, né, de fevereiro e da balança comercial dos Estados Unidos, certo? O foco ele segue ainda nas negociações entre Irã e Estados Unidos, né, e nos desdobramentos aí como eu falei, dos pronunciamentos do Trump e Irã também, né? Beleza? Então ficamos de olho aí do que eles vão falar, ah, como é que está sendo o acordo, se está tendo uma certa conversa ou não. Ficamos de olho nessa volatilidade. Bom, galera, neste momento lá fora, nós temos aí os futuros, né, do trio norte-americano, o S&P 500 caindo forte, tá? 1,34%, Dow Jones caindo 1,18%, Nasdaq também caindo 1,67%,
o WTI subindo quase 10%, mais precisamente 9,22%. O Brent subindo também 8,28%. O ouro caindo praticamente 3%. E a cesta de moedas, que equipara o dólar, subindo 0,65%, certo? O que mais, galera? Vimos também temos o VIX subindo 9,45%, nosso índice do medo, né, subindo forte. O minério de ferro fechou de madrugada 1,29 e temos o EWZ, que espelha o Ibovespa lá fora, trabalhando no 0 a 0. Bitcoin caindo 3,29, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos ADRs da Petro e Vale. A ADR da Petro caindo 3,23 lá fora e a ADR da Vale subindo 0,88. Certo, pessoal? Então nós temos o trio norte-americano aí derretendo, o Brasil lá fora, o EWZ trabalhando no 0 a 0, né? Petro caindo lá fora 3,23. Então, mercado bastante indeciso para a gente dizer se vai abrir em gap de alta ou gap de baixa, certo? Sobre as notícias, pessoal, indicadores que podem impactar o mercado hoje, às 9 horas aqui no Brasil nós temos a produção industrial, tá, de fevereiro. 9h30 nós temos pedido contínuo por seguro-desemprego nos Estados Unidos. Temos 9h30 também nos Estados Unidos exportações. 9h30 balança comercial de bens nos Estados Unidos, importações nos Estados Unidos. 9h30 pedidos iniciais por seguro-desemprego. 9h30 também balança comercial nos Estados Unidos. Depois, 12h30, nós temos notícia do Fed de algum dirigente vai falar no Fed de Atlanta, tá? Discurso do membro do FONC 15 para as 2. Às 5h30, depois que o mercado já está fechado aqui, tem o balanço patrimonial do Federal Reserve, ok? Então essas são as notícias, nós temos uma bateria de dados aí aproximadamente 9h30 e às 9 horas ficamos de olho na abertura dos futuros aqui no Brasil sobre a produção industrial, certo? A ação que eu trago hoje para vocês, pessoal, é a Sabesp, tá? Lembrando que esse é um conteúdo totalmente educacional, não é uma indicação, aonde a gente estuda aí a movimentação dos preços, ok? Bom, a gente vê nitidamente que a Sabesp ela está numa tendência de alta, certo? Respeitando aí uma LTA com topos e fundos ascendentes, tá? Mas o que me chama a atenção, pessoal, é isso aqui, ó. Nós tivemos, né, uma movimentação de uma correção aonde ela ocasionou na nossa LTA junto com a nossa retração de 50%, tá? Então o que eu vejo aqui, ó? Eu vejo aqui um possível alvo, tá, de Sabesp para quem já está posicionado a 169,11 ou a 177,75, tá? Mas daí vocês me perguntam, Lucas, tá, mas como é que eu vou me posicionar? Se o preço começar a fazer topos e fundos aqui descendentes e vier testar de novo essa parte de retração e entrar volume comprador aqui, tá? Eu vejo aí uma possível posição para a gente chegar a 169,20,
1,611, tá? No dia de ontem acabou entrando uma força vendedora, tá? Aonde nos colocou abaixo do último topo a 157,76, tá? Então, além dessa área aqui de retração, nós temos também a nossa LTA, que vocês podem ficar de olho por uma possível posição quando ela for testar, né, a nossa LTA, entrando força compradora, a gente vai buscar aí o 169,11. Beleza, galera? Então a análise para hoje é sobre Sabesp. Ficamos de olho aí nas próximas movimentações. Um bom feriadão para todos aí, pessoal, e uma ótima negociação hoje, né? Já estou em ritmo de feriado. Então, hoje o mercado aí espera novamente algumas notícias sobre a guerra, petróleo. Ficamos de olho aí na abertura para ver o que nos aparece como oportunidade. Um grande abraço, pessoal. Valeu!